Muito bem, amigo torcedor, você assinante, estamos de volta com o Boletim do Esporte pela Terceira Via TV e agora com o Fernando Antônio, a gente comentando sobre os jogos de ontem, né? Dois jogos aí pela Copa do Brasil, tivemos 2 jogos pela Sul-Americana e, como a gente previa, né, o Fernando, inclusive, disse no programa passado aqui, que nós poderíamos ter uma final paulista na Copa do Brasil. E realmente o que vai acontecer, o Palmeiras, Fluminense conseguiu segurar um resultado, mas nos pênaltis foi um desastre e a equipe do Santos goleou o São Paulo. Mas aí, Fernando, Fluminense, tem torcedor do Fluminense que hoje disse a mim, mas estamos satisfeitos com a atuação do time. Boa tarde a você, ao telespectador. Com a atuação do time depois dos 20 minutos do primeiro tempo. Porque até os 20 minutos a zaga bateu cabeça. Estava perdido em campo. Não havia uma linha de entendimento do sistema defensivo com o meio campo e com os homens de frente, tanto que o Fred por várias vezes recuou e ficou dando instrução, ficou orientando os seus colegas. Gritando com os colegas. Só que nesse momento o Fluminense tomou 2 gols. No momento em que o Fluminense tinha que se impor mais, tinha que mostrar um futebol para assustar o adversário, o Fluminense tomou 2 gols. E não concordo com a justificativa do goleiro Cavalieri e nem com o próprio atacante Fred de dizer que houve roubo. Porque no lance do pênalti, o único erro que aconteceu é que quando o árbitro tomou a iniciativa de marcar, ele se baseou na primeira falta. E a segunda, que foi quando o Bandeira determinou que ali sim caracterizava pênalti, perfeito, foi dentro da área. A jogada seguiu. Ele deu lei da vantagem no primeiro lance. E infelizmente o jogador do Palmeiras foi tocado. Agora, se no momento em que houve a primeira falta não houvesse a sequência da jogada, aí sim caracteriza erro. Mas não foi o que aconteceu. É importante dizer isso porque às vezes o torcedor ele se baseia muito no que a mídia fala e no que os jogadores falam. Mas vamos analisar friamente. Foi uma vitória, na minha opinião, justa, mesmo com o Fluminense depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo tendo uma boa atuação, mas em cima de tudo que aconteceu desde a partida anterior, a gente viu notadamente o Palmeiras com um padrão e com uma consistência de jogo, mesmo com aquela derrota no Maracanã, mas apresentou um padrão, uma consistência de jogo capaz dele reverter a situação no segundo jogo. Há uma reclamação também, porque ninguém sabe o que ia acontecer, do juiz ter encerrado a partida quando ia ser cobrado um escanteio. Eu até admito que ali ele poderia permitir a cobrança do escanteio. Mas fica aquela dúvida, se nesse lance há um gol, todo mundo ia reclamar. Então, aconteceu no Brasil na Copa do Mundo. Copa, sempre há determinadas justificativas por parte de quem perde. E outra coisa... Nunca ninguém que perde diz assim, jogamos mal, montamos um time mal, fizemos um planejamento ruim. Exatamente. Há sempre uma cobrança, ou em cima do juiz ou em cima do treinador. É uma coisa que a gente diz assim, é a cultura brasileira no futebol. Do futebol. Hoje o Rubens Leal, o tricolor baixinho, o Rubens foi lá, chefe de segurança na Rede Ferroviária Federal e tudo mais. Falou, não, mas o time está de parabéns porque jogou bem e tal, aquela coisa toda. Agora, o detalhe é o seguinte, que coisa, rapaz, aquele jogador Maicon, né, pediu para não viajar para São Paulo, dizendo que não estava bem da cabeça e postou na internet uma foto de Adriano, né, que é o seu ídolo e tal. E esse rapaz, inclusive, tem antecedente, né? Não vamos nem levar muito à frente esse assunto, não. Você vê que a falta de disciplina e de cumplicidade do atleta brasileiro com a profissão é uma coisa impressionante. Olha o exemplo aí do Flamengo. O Flamengo vivendo uma situação difícil, complicada, com dificuldade para chegar ao G4 e sonhar com a Libertadores.
Aí você observa o Marcelo Cirino, o Everton, o Pará, Exatamente. o Paulinho, né, fazendo festinha, convocando garotas de programa. E agora é moda, né? Tudo que você faz, você ao invés de se preservar, você posta na internet. Se expõe, coloca. Não é isso? É. Então, sei lá, o que falta ao nosso desporto é postura de cobrança. Isso. O que não vem ocorrendo já há algum tempo. Eu não falo só a nível de clube, não. Eu falo a nível de tudo, de seleção brasileira. O atleta ele tem que ter responsabilidade com aquilo que ele faz. Eu não sou contra do cara tomar a cervejinha dele, não. Mas ele tem que se preservar. Com certeza. Ele tem um contrato a cumprir. Ele deve sempre satisfação a uma nação. Todo grande clube tem sempre uma grande torcida. Independente do clube ser grande ou não, o atleta ele tem que se acostumar ao hábito de ser de fato atleta, porque até quando ele está num time pequeno, ele tem que se poupar de muita coisa para poder chegar a um grande clube. E ele fica marcado, né? Aqui Isso aí fere para sempre. É um cara público, né? É a mesma coisa que um ator de televisão, uma atriz. E também não entendi a postura do vice de futebol do Flamengo, do Gerson Biscotto, de dizer que o afastamento é por tempo indeterminado. Quando você entra numa função para punir, ou você pune ou não. Ou não, claro. Porque essa história de afastamento por tempo indeterminado, isso prejudica muito mais o clube do que o atleta. Agora, quando você tira do atleta o que ele ganha, aí sim você pune o atleta. Mexe no salário dele. Exatamente. Mas o Flamengo tem um jogo contra o Grêmio importante em Porto Alegre. Aí você vai e afasta os atletas. Você está atrapalhando a comissão técnica, você está desfigurando o grupo, causando transtorno com relação aos bons resultados. Exatamente. Está prejudicando o trabalho da comissão técnica, porque foram 5 ou 6 jogadores, né? Exatamente. Fizeram que participaram dessa coisa. Agora, daqui a pouco nós vamos voltar com outro bloco e vamos conversar sobre a Sul-Americana. 2 jogos ontem, Atlético Paranaense, né, foi lá jogar lá no Paraguai, em Assunção, perdeu, e a Chapecoense surpreendeu, né? Não levou, mas ganhou. Daqui a pouco a gente volta rapidinho para ir embora.